todos os participantes já tenham conseguido entrar. Vou me apresentar novamente e vou falar um pouquinho sobre os temas que serão abordados aqui durante o período do nosso treinamento. Meu nome é Aliérica, muitos de vocês já me conhecem, que a gente vem aí conversando e eu venho auxiliando ao decorrer desse período. Para quem não me conhece, eu atuo no suporte da empresa Inovação Gov, a qual é a empresa responsável pelo portal das parcerias, que é o sistema de prestação de contas. No nosso treinamento, nós teremos uma pausa de 15 minutos, próximo das 10 horas. O treinamento, muitas pessoas estão perguntando se ele ficará salvo. Sim, o treinamento ele vai ser gravado do início ao fim, e ele vai ser disponibilizado na base de conhecimento do nosso portal das parcerias, e também será disponibilizado para o pessoal ali, enviado o link do departamento de convênios. Então, quem precisar desse treinamento depois, vai ter o link, vai ter acesso de todo o conteúdo do início ao fim. A gente sabe que sempre acontece de entrar, sair um funcionário novo, e por esse motivo, é bem legal ter esse conteúdo aí em mãos, para que fique fácil aí para poder mexer no portal. Então, vamos lá. Teremos um momento somente de dúvidas ao final do treinamento. Então, eu peço por gentileza que, ao decorrer desse tempinho, conforme eu for passando as etapas, que vocês vão anotando as dúvidas que vocês tiverem, para que nesse momento de dúvidas que nós teremos ao final, vocês vão poder perguntar e a gente vai responder todas elas, desde que não seja um caso tão específico, né, ali da organização. Aí vocês podem entrar em contato conosco no nosso particular, e a gente vai estar aí respondendo todos vocês. Peço também, por gentileza, para vocês colocarem o microfone no mudo durante esse período, para que não venha atrapalhar o barulho de fundo os demais. Bom, pessoal? E o uso da câmera também, caso vocês queiram desligar, fiquem à vontade, não é obrigatório estar ligado. Desejo uma semana abençoada para todos vocês. Hoje é segunda-feira, estamos iniciando, e que todos tenhamos uma semana maravilhosa. Todos conseguem visualizar bem a minha tela? Vamos dar início, então. Hoje, o treinamento será sobre o portal das parcerias, como eu já tinha mencionado, sobre o papel de responsabilidade das organizações. Então, aqui eu fiz um cronograma de apresentação dos temas que iremos abordar. Quais são as informações que precisamos para cadastrar uma nova parceria? Não está vendo nada, Érica. Não está vendo, nós não estamos vendo. Só um momentinho, por gentileza. Não, a gente está vendo a tela espelhada, então a hora que ela abrir a janela, a gente vai ver. Agora sim. Deu certo, pessoal? Todos estão conseguindo ver agora? Sim. Maravilha. Lá, então. Hoje, o nosso cronograma de apresentação vai falar um pouquinho sobre quais são os documentos que precisa para estar cadastrando a parceria dentro do portal, os papéis responsáveis, né, da organização, do gestor, de cada um, e as suas responsabilidades. Tá? Então, antes de iniciarmos a parte prática dentro do portal,
eu vou passar algumas informações. Quando vocês têm um novo termo, um novo plano que precisa ser inserido dentro do portal, quem insere, né, esse projeto, quem cria o projeto dentro do portal, esse papel é do gestor. Ele tem a responsabilidade de ter o termo de colaboração, o termo de fomento, nós chamamos de instrumento jurídico, o contrato, e ele insere esse projeto dentro do portal para que a organização consiga vir alimentando todas as informações do plano de trabalho para depois darmos sequência ali na parte financeira. Então, quem insere o projeto novo dentro do portal é o gestor, e aí depois vai para a organização. Aqui eu tenho um modelo exemplo, né, do que é um termo de fomento, um termo de colaboração, seria um contrato. Todos, né, acredito que já tem aí em mãos um termo desse, já viu. Esse daqui é um outro modelo de contrato de gestão, um outro modelo de convênio, é o que nós chamamos de instrumento jurídico, contrato, tá? É um termo. E aqui temos também um exemplo dos planos de trabalho, de um plano de trabalho que chamamos de origem e um plano de trabalho de aditivo, tá? Que seria um plano, o que seria um plano de aditivo? Um plano de aditivo é um plano que teve uma alteração, aumentando, acrescentando alguma nova informação de valor, de vigência. Por isso chamamos termo de origem, que é o termo original de vigência e valor original, e o termo de aditivo, que são com as informações novas, que teve alterações. E aqui nós vamos falar sobre a entidade, sobre as organizações e o seu papel dentro do portal das parcerias. Por quê? Quando a gente fala no portal das parcerias, tem várias pessoas, vários setores envolvidos, que é o papel do gestor, o papel da entidade e também o pessoal do departamento de prestação de contas. Nós vamos abordar aqui um pouquinho de cada, mas em foco o principal papel de vocês, organização. Vamos lá. Como tinha mencionado, o gestor, o que é o papel do gestor? Ele vai cadastrar a parceria dentro do portal, porque se ele não cadastrar a parceria, não vai aparecer para vocês colocarem o tipo de projeto, alimentar, não vai aparecer. Então, esse papel é do gestor. Ele vai definir o tipo de projeto que é, se ele é um projeto da saúde, da assistência social, de qual secretaria ele é. Vai cadastrar o objeto. O que seria o objeto? O objeto é aquilo que vai definir qual é o foco daquele projeto, né? Então, por exemplo, está fazendo um projeto ali de saúde, por exemplo. Qual é o foco desse? Tratamentos para criança, tratamento para idosos. Então, ali, quando faz o instrumento jurídico, o plano de trabalho sempre tem esse objeto que é de extrema importância. Também cadastrará a fonte de recurso. O que é a fonte de recurso? É a verba que é repassada para vocês. Qual é a origem dela? Ela é municipal, estadual? É isso que é a fonte de recurso. E também é o gestor que vai fazer esse cadastro. E o instrumento jurídico, que ele vai colocar todas as informações do contrato dentro ali do portal para aparecer para vocês. E aí, ele libera o projeto para a organização. Ele avança o projeto para a fase em planejamento, que é quando aparece para vocês. E também, após vocês preencherem o plano de trabalho, ele tem o papel de aprovar ou rejeitar o projeto, vai acompanhar a fase de execução, vai fazer aprovações de remanejamentos, suplementações, de supressões. E aí a gente vai falar do papel da entidade, das organizações, que são o papel de vocês, tá? Então, o primeiro passo de um novo termo,
cadastrar o planejamento. O que é cadastrar o planejamento? É pegar as informações do plano de trabalho e lançar ali nessa primeira etapa, que ela é feita somente uma vez, tá? Que vai lançar o planejamento das aquisições, da parte do cronograma de desembolso, né? Da parte que será feita durante o período da vigência, vai criar e enviar as prestações de contas, ter os relatórios de execução do objeto. Pessoal, teremos um momento especial para dúvidas, tá? Então, eu peço por gentileza para vocês irem anotando as dúvidas que vocês tiverem, para a gente não ficar interrompendo toda hora, e aí todas as dúvidas serão respondidas ali ao final, tá bom? Caso vocês queiram também, pode enviar no nosso particular, no live chat, que também a gente vai atender todos vocês. E aí tem também o papel do setor de prestação de contas, tá? Que eles vão abrir o envelope das prestações de contas enviada, vai realizar as análises, vai devolver de volta para a correção para vocês, apontando, né, se precisa inserir uma nota fiscal, corrigir uma data de pagamento, uma data de competência, porque tudo dentro ali da prestação de contas precisa estar de acordo com os documentos. Então, esse é o papel do setor de prestação de contas, conferir se todas as informações lançadas ali dentro da prestação de contas, documentação, estão de acordo com o realizado, né, o físico. Vai marcar como conferido, vai aprovar ou rejeitar, tá? E também vai fazer análise ali do relatório de execução do objeto. E aí, a gente parte para a parte prática, certo, pessoal? Que é a parte agora onde nós vamos fazer todas essas etapas mencionadas acima. Então, primeiramente, a gente acessa o portal das parcerias, acessa com login e senha. Quando vocês vão acessar um termo, vocês têm duas opções de busca. Várias vezes que eu entro em treinamento com várias organizações, tem algumas que entram diretamente aqui, tem outras que entram aqui em parceria, banco de parcerias, tá? Ambos dá para ser buscado da mesma maneira. Então, em parceria, banco de parcerias, ou aqui em início, pesquisar parceria, vocês conseguem encontrar. Então, vocês vão mencionar o nome da parceria de vocês para acessá-la. Vai dar um buscar. E aí, já vai aparecer aqui para vocês o termo. Para acessar o termo, é só vir aqui no lápis em editar. E aqui temos a primeira telinha, que sempre que entrar em qualquer termo, em qualquer projeto, essa sempre vai ser a telinha inicial que vai aparecer para vocês. Então, temos aqui, fase da parceria, em planejamento, tá? Em planejamento é a etapa que nós vamos passar as informações do plano de trabalho dentro do portal. Esse processo é feito uma única vez. Aqui, o nome do projeto sempre é o gestor, que já vai ter cadastrado, sempre tem que ter aqui o tipo, né, de termo do que ele é, se ele é um termo de colaboração, de fomento, um convênio, um contrato de gestão, o número e o nome da organização. E aí a gente dá início. O valor contratado já vem preenchido aqui, por conta do instrumento jurídico que já foi preenchido pelo gestor. E aí a OSC precisa dar continuidade. Então,
O primeiro passo que ela vai fazer é preencher o período do exercício. Ela vem no lápis, coloca o início e o término do exercício conforme a vigência do termo, tá? Conforme está no contrato. Dá um confirmar, ele vai ficar já salvo aqui. O próximo passo é o endereço. Vem no lápis em editar e preenche o endereço da organização. Preenche o endereço da organização, clique em salvar, ele já vai ficar salvo. Os demais campos já vão estar preenchidos, que esse foi o papel do gestor, e aí vocês precisam anexar o plano de trabalho dentro do portal. Então, vai vir aqui em pasta de documentos. Vocês vão criar uma nova pasta com o nome plano de trabalho. E dentro dessa pasta plano de trabalho, vocês vão fazer o anexo do plano de trabalho em vigência. Vocês vão vir em upload de novo documento, vão vir em escolher, vai selecionar, vai clicar em abrir e vai clicar em enviar arquivo. E aí ele já vai fazer o anexo da documentação dentro dessa pastinha. Você pode voltar para a pasta superior, que é voltar aqui, ou voltar diretamente à parceria, clicando na setinha. Após isso, a gente vem para a próxima aba, que é partes interessadas. Dentro desse partes interessadas, tem dois responsáveis de preenchimento, tanto o gestor quanto a organização. O gestor vai deixar aqui os responsáveis de lá da secretaria, ou seja, ele vai deixar aqui preenchido o prefeito, o secretário e o coordenador do projeto. E aí a organização vai fazer o cadastro aqui dos responsáveis pela entidade, pela OSC. Então, por exemplo, vai cadastrar o presidente da entidade. Vai selecionar o nome do membro e vai selecionar o perfil do membro, sobre o que ele é, se ele é um gestor, se ele é o presidente. Nesse caso, a gente está falando do presidente. Então, a gente vai selecionar o perfil dele. E aí, aqui temos início do mandato e fim do mandato, apenas sendo obrigatório o preenchimento do início do mandato. Nesse início do mandato, vocês podem colocar o início da vigência do termo, tá? E não preenche a data do fim do mandato. Vai clicar em adicionar, e aí ele já vai aparecer aqui. Ah, eu adicionei errado, não era esse. Não tem problema, o sistema permite a exclusão. Pode vir aqui na lixeirinha excluir, que ele aceita a exclusão normalmente. Ah, mas eu busquei aqui o nome do responsável e não tem essa pessoa cadastrada. Como que é o cadastro? Vem no botão mais novo. Aqui você tem a opção de selecionar se é uma pessoa física ou se é uma pessoa jurídica, tá? Vai preencher somente os campos com asterístico em vermelho. Então, vai colocar o nome do responsável, vai vir para o CPF, vai informar o telefone, o e-mail e vai dar um salvar. Feito isso, ele já vai salvar. Você vem aqui na barrinha novamente, vai buscá-lo e ele já vai aparecer aqui. Vai selecionar o perfil, se é o responsável técnico, o que que é, e vai fazer o mesmo processo em adicionar. Nesses responsáveis pela parceria, vocês vão colocar os perfis responsáveis, que são o presidente, responsável técnico, coordenador do projeto, quem ali atua diretamente com o projeto, com o termo. Só um momento, pessoal. Bom, vamos lá.
Do lado desse responsáveis pela parceria, temos essa abinha beneficiários. Essa abinha beneficiários, ela não é de utilização obrigatória, tá? Por quê? Beneficiários seria o cadastro de todas as pessoas que se beneficiam daquele projeto. Então, se é um projeto de saúde, de um pronto atendimento, como que é muitas pessoas que passam ali ao decorrer do dia para serem feitos os cadastros. Então, essa parte aqui, a gente orienta, né, recomenda que não tenha obrigatoriedade nenhuma. E aí a gente vem para a parte do planejamento, que é uma das partes mais importantes que tem. Por quê? A parte do planejamento é a parte que ela vai ficar salva, gravado, e é o que vai, podemos dizer, comandar todo o resto ali da vigência do projeto. Tudo que você colocar dentro do planejamento é o que você vai poder utilizar futuramente na execução. Se você colocou, se você não colocou algo aqui, lá quando você for fazer a prestação de contas, o sistema não vai permitir. Por isso é de extrema importância fazer um plano de trabalho bem elaborado, que contenha todas as informações corretamente, que vocês vão utilizar aí ao longo da vigência, que faça o preenchimento corretamente, tanto dos objetivos, das atividades, do planejamento ali, do desembolso das aquisições, porque senão é o que acaba gerando muitos problemas lá futuramente na parte da execução. Então, a gente dá início, começando o cadastro com um objetivo específico. O que é o objetivo específico? Em todos os planos de trabalho, eles vêm já mencionando todas as suas etapas, os objetivos, as metas, os indicadores, meios de verificação, resultados esperados, as atividades, e é o que nós vamos fazer o preenchimento agora. Então, a gente vai, primeiramente, fazer o primeiro cadastro desse primeiro objetivo específico. Colocamos a especificação, depois a gente vem para a linha do lado, que é o resultado esperado, tá? Resultado esperado. Em alguns planos de trabalhos novos, eles já estão vindo aqui na sequência, outros um pouquinho mais antigos, eles ainda está separado. Então, a gente tem aqui, ó, o resultado esperado do primeiro objetivo específico, atender 80% dos alunos proposto no projeto. A gente vai colocar aqui. Depois temos aqui a abinha meta a ser atingida. Então, temos aqui, ó, metas, atender 80% das vagas propostas no a mesma coisa. A gente vai por aqui. Indicadores de aferição. Frequência dos alunos matriculados. E depois a gente vem para a parte meios de verificação. Fez o preenchimento de todas as abinhas conforme o plano de trabalho. Vem aqui em data de início, data de término, vocês vão preencher conforme a vigência
do termo, data de início, data de término. E vai clicar em salvar. E assim vai ficar todos os objetivos específicos que vocês forem lançando. Tem que lançar todos conforme o plano de trabalho. Então, se tiver dentro do plano 10 objetivos específicos, vai lançar os 10 objetivos específicos, metas, indicadores e meios de verificação. Após lançar os objetivos, precisa lançar as suas atividades vinculadas em cada um deles, tá? Então, como que a gente lança as atividades? A gente vem em opções, adicionar atividade, pessoal, vocês estão conseguindo visualizar bem? A tela está longe? Estão conseguindo ver bem? Sim. Perfeito, maravilha. Estávamos falando do objetivo específico e dentro de cada objetivo específico, a gente lança as atividades propostas relacionadas a cada um deles. Então, vem aqui do lado, no botão opções do objetivo específico, vem adicionar atividade, e aqui vocês vão colocar a atividade proposta para aquele objetivo, conforme o plano. Então, a primeira aqui tá, ministrar aulas de karatê para iniciação. Eu não vou escrever completo, pessoal, porque como eu estou dando só um exemplo, para a gente não prolongar muito. Então, a gente vai colocar a atividade relacionada ao objetivo e vai colocar também a data de início e término de vigência. E vai dar um salvar. E aí, cada objetivo específico vai ficar cadastrado e as suas atividades relacionadas a eles. Eu preciso lançar todos os objetivos, todas as atividades? Sim, todos os objetivos, todas as atividades, tudo de acordo com o plano. Não pode abreviar, tem que escrever do início ao fim. Lembrando que o objetivo específico, tanto o objetivo específico quanto a atividade, tem a opção de editar, tá? Então, eu coloquei errado. Não tem problema. Vem aqui em editar, e aí faz a edição necessária e dá um salvar, tá? É isso que vai ser feito. Tem opção de excluir? Tem opção de excluir. Opções, excluir objetivo específico. E a mesma coisa serve para as atividades, tá? E aí, a gente vai para o cadastro. Eu posso fazer uma pergunta só no final? Não, pode fazer. Se tiver mais de uma meta para um mesmo objetivo. Cadastra a mesma meta em todos os objetivos. Tá, mas aí eu tenho um objetivo específico e tenho 2 metas para ele. Eu coloco na linha de baixo? Isso, você vai no mesmo objetivo específico, vem em opções, adicionar atividade e cadastra uma nova atividade. Tá. E aí ele vai ficar 2, 3, 4, quantas atividades forem necessárias. Tá. Só salvar para você ver como fica. Então, assim, tem 2, 3, 4 atividades dentro do mesmo objetivo específico, vai fazer o mesmo processo, opções, adicionar. Aí tem o objetivo específico 2, objetivo específico 3. Vai lançando cada um em sua respectiva ordem e colocando as atividades independente da quantidade, tá bom? Tá. Maravilha. E agora a gente vai para o cadastro do planejamento das aquisições. O que são as aquisições? É todo
planejamento de gastos, né, de despesas que vocês terão ao decorrer da vigência. Então, assim, planejou gastar X valor com tal despesa, aqui no planejamento, é o que vocês terão para utilizar até o decorrer ali do final da vigência. Então, vai vir aqui em mais aquisição. Dentro do plano de trabalho, sempre vai ter o plano de aplicação, que é o planejamento dos gastos. Então, a gente sempre vai informar tudo de acordo com o plano. O primeiro que nós temos aqui é serviço de terceiro, aluguel do espaço, despesas contábeis. Então, a gente vai começar com o aluguel do espaço. Vai colocar a especificação. Nesse campo, unidade de fornecimento, a gente vai colocar a unidade, a data de início e término da vigência, o campo unidade, vocês preenchem um, porque aqui no campo meses, vocês vão colocar o número de meses que é do término, e quando preencherem o valor unitário, ele já vai fazer o cálculo em cima do número de meses, já puxando o custo total. Então, por exemplo, aluguel de espaço, 1.536 mensais. São 6 meses, dá um total de 9.216. A gente vem aqui, coloca o valor unitário, e aqui ele já vai puxar o custo total. Às vezes, dá uma diferença de décimos de centavo. Quando coloca valor aqui muito quebradinho. Quando der essa diferença de centavos, o que vocês podem fazer? Vem aqui no custo total e acerta o custo total de acordo com o que está no plano. Então, se deu 9.216, lá está 9.215,98. No custo total, vocês podem vir aqui e arredondar o valor conforme está no plano. E aí temos a parte aqui para selecionar a natureza da despesa. Gente, peço para vocês terem uma atenção especial quando for selecionar a natureza da despesa, porque isso acontece de dar muitos problemas aí na parte da execução. O que é a natureza da despesa? É a classificação dentro do que ela se enquadra. Então, aqui dentro do plano de trabalho, o aluguel de espaço, ele está falando que ele é serviços de terceiro, pessoa jurídica. Então, aqui dentro do portal, vocês vão procurar serviços de terceiro. Que aqui está vendo, ó, tem benefícios, despesa com pessoal, materiais de consumo. Então, a gente vai buscar os serviços de terceiros. Ó, apareceu, serviços de terceiros. E aí, aqui, vocês vão buscar o que melhor se encaixa com o que está lá. Lá está aluguel de espaço. Então, vamos ver se tem algum aluguel de espaço aqui. Em alguns casos, ele vai acontecer de não ter um nome em específico, aluguel de espaço. Então, o que vocês podem colocar? Vocês podem vir aqui e colocar outros serviços de terceiro, pessoa jurídica, quando não tem aquele item em específico, mas sempre dentro da categoria de natureza de despesa corretamente. Então, vai selecionar fonte de recurso, vai informar o custo total novamente. E vai dar um salvar. Então, aqui temos o primeiro item aqui do plano de aplicação. Vamos para o segundo. Aqui eu vou pegar um exemplo do serviço de terceiro, pessoa física, que é o professor.
Mesmo processo, unidade, data de início da vigência do termo, data final. Valor unitário, 700 mensalmente, realizando um custo total de 4.200. E aí nós vamos pôr a natureza da despesa. Notem que aqui no plano de trabalho, o professor ele está como pessoa física. A gente vem em serviços de terceiros. Outros serviços de terceiros, pessoa física. Vai selecionar a fonte novamente, o valor, e vai dar um salvar. E o próximo que nós temos aqui, material de consumo, material esportivo. Mais aquisição, mesmo processo. Esse daqui, ele vai ser utilizado em um único mês. Aqui no plano de trabalho, ele está aqui, ó, quantidade 1, unidade 1, valor unitário mensal 1.604, valor total 1.604. Então, aqui a gente vai colocar o número de meses 1, vai por o valor unitário 1.604, e aqui o custo total, ele já vai puxar o custo total. Natureza de despesa, agora a gente vem aqui para o material de consumo. Material educativo e esportivo. Por quê? Porque esse aqui se refere ao material esportivo. Então, ele tem uma natureza de despesa que é específica para ele. Selecionou, seleciona a fonte e salva novamente. Eu vou colocar a outra aquisição do serviço de terceiro para a gente já deixar um cronograma certinho para eu mostrar para vocês os valores corretamente. Então, eu vou vir aqui em nova aquisição e vou colocar despesas contábeis também. Posso fazer uma pergunta rápida? Claro, pode sim. Essa data de início e data de término, ela não está como campo obrigatório. O que acontece se não tiver preenchido? Eu vou tentar salvar para você ver que ele não vai ser salvo. O sistema ele não vai permitir salvar essa aquisição quando você tenta. Ele não está como campo obrigatório, mas deveria estar. Tá? Eu vou tentar salvar o item de aquisição para você ver. Você tentou salvar? Ele permitiu quando você foi lançar? Então, todo o meu plano está sem essa data. Entendi. Tá. Não era para o sistema ter permitido, tá? Eu oriento para que você coloque a data de início e término, porém, não é obrigatório, tá? Ele só vai travar. Assim, a data de início de término ele seria para uma melhor visualização, para você ter um controle melhor. É obrigatório data de início e término? Não é obrigatório, porque depois você já vai colocar isso lá no cronograma de desembolso. A gente orienta para que vocês coloquem para ter um controle melhor, mas você não colocou, também não tem problema nenhum. Certo? Ok. Tudo bem.
830. Puxou certinho, natureza de despesa, a gente vai colocar aqui serviço de terceiro, despesas contábeis, jurídica. Então, a gente vem para serviços de terceiro. Outros serviços de terceiro, pessoa jurídica. Vai selecionar a fonte e vai informar o valor. Fez o cadastro de todos os itens de aquisição, a gente precisa fazer a distribuição dos meses para a gente conseguir lançar o cronograma de desembolso. O que é o cronograma de desembolso? É o previsto a ser gasto mês a mês. Então, a gente precisa, primeiramente, lançar os meses aqui. Como faz isso? Vai vir no botãozinho mais mês e vai clicar na quantia de meses que é o período. Então, no caso nosso, nós estamos fazendo um termo que ele tem uma vigência de 6 meses. Então, a gente gera 6 colunas de mês aqui. Gerou as colunas de mês. Ah, eu gerei um mês a mais. E agora, o que eu faço? Não tem problema. Pode clicar no menos mês, que ele já vai apagar o mês que foi a mais. Fez a distribuição das colunas do mês, pode vir em período de execução. Vocês vão colocar o mês que iniciou o termo e o ano. E vai dar um confirmar. Automaticamente, o sistema ele já renomeia o mês a mês aqui, o nome de cada um deles. Ah, eu tive um aditamento aí de vigência, eu preciso renomear novamente. Sempre que vier em período de execução, sempre vai colocar o mês e o ano de vigência do contrato de origem, para ele renomear desde o início os meses corretamente. Tá? E aí, a gente vem aqui para a parte do plano de aplicação. O que é essa aba plano de aplicação? O plano de aplicação, ele é somente para vocês terem informações para visualizar todas as suas despesas cadastradas, se o valor total ali do seu cronograma físico está o valor certinho conforme o plano de trabalho, o valor de cada categoria de natureza de despesa. Vocês têm duas formas para poder ver, o modo analítico e o modo sintético. O modo sintético, ele já é mais enxugado, ele não é tão detalhado. E o modo analítico, ele já mostra detalhadamente quantidades, valor unitário, valor total, tá? Somente para efeitos de visualização. E aí a gente vem para a aba despesas. Na aba despesas, a gente precisa vir aqui nessa linha prefeitura, que é a aba da fonte de recurso de vocês. Quando vem na abinha da fonte de recurso, temos aqui um valor planejado que ele está zerado. Tá? Por quê? Porque é onde vai fazer a distribuição do cronograma de desembolso a ser gasto de cada item mês a mês. Então, aqui temos pontinhos de exclamações que ele aponta as inconsistências dos valores. Então, se tiver 1 centavo de diferença, ele vai acusar. Pode ter 1 centavo? Não, não pode. Se tiver um ponto de exclamação, precisa verificar qual é a inconsistência para poder verificar e fazer o acerto. Então, aqui tem a coluna custo total do item de aquisição. E aqui tem custo total rateado nos meses. Então, vocês vão pegar o cronograma de desembolso. Sempre vai ser uma planilhinha assim. Ele vai estar aqui colocando os valores a ser gasto mês a mês, tá? Então, a gente passa aqui. Então, aqui tem mês 1, janeiro. Mês 1, mês 2. E aqui tem os totais de cada mês.
Sempre que a gente vai preenchendo os valores aqui de cada item, ele já vai totalizando aqui os valores de cada mês. Então, a gente vem aqui e vai começar o preenchimento. Depois o segundo, 830. Reparem que esse total de 1.604, lembra que ele estava lá colocado somente para um item, um mês? Então, ele está aqui planejado para ser gasto no mês 1, que é o mês de janeiro. Então, ele foi incluído no cronograma, no mês 1, a gente vai incluí-lo somente aqui no mês 1. Vocês podem fazer mês a mês, ou podem fazer aqui já todos os meses. Vocês vão seguir o cronograma de desembolso conforme o plano. Agora, caso esteja distribuído igualmente, R$ 4.200, 830 para todos os meses certinho, você tem a opção de distribuir automaticamente. Você vai clicar em distribuir automaticamente e o portal já vai fazer isso para vocês, ó. Então, ele distribuiu aqui, mês a mês, todos os valores. Só pontuando que esse distribuir automaticamente, ele facilita muito para os casos que eles, de fato, são valores iguais em todos os meses. Para os termos que não estão com os valores iguais, tendo variações, um mês 700, outros 600, outros 300, esses têm que ser preenchidos manualmente, tá? Por questão de controle de saldo, porque se você não fizer o valor dessa forma, o sistema, ele não vai, ele vai constar essa inconsistência aqui, ó, tá vendo? O custo do item e o valor total planejado são diferentes. Então, ele deu uma diferença de 2 centavos. Aqui, ele está distribuído 700, esse é o do 1.604, vamos ver do 1.604. 1.604, ele está somente para o mês. Então, esse daqui, ele está invertido. Então, esse daqui, ó, quando você clicou em distribuir, ele já apontou a inconsistência. Vai vir aqui e vai preencher somente no mês que está previsto, que é para o primeiro mês, nesse de janeiro. E aí, a gente vem para o 4.980. A gente vai clicar em distribuir para ver se os valores vão bater certinho. Bateram certinhos. Por quê? Porque os valores estão distribuídos por iguais, tá? Aluguel de espaço, vamos distribuir automaticamente também. Toda a distribuição não apontou nenhum ponto de exclamação, nenhuma inconsistência, perfeito. Verificou o valor aqui planejado, 20.000. Bateu redondinho, certinho, tá tudo certinho. Vem aqui na aba geral, dá um atualizar. E ele já vai aqui apontar o valor planejado corretamente. Esse valor, ele não aparece preenchido enquanto aqui o cronograma aqui de desembolso não for preenchido. Ele só vai aparecer depois que for preenchido. Feito isso, conferem se os valores totais mês a mês eles estão batendo corretamente de acordo com o cronograma. Se sim, se estão certinho, vocês vão pegar esses totais de cada mês, vai vir na aba desembolsos. Por quê? O que é a aba desembolsos? A aba desembolsos é o quanto você vai desembolsar de gasto mês a mês. Então, nada mais é do que colocar o total de gasto de cada mês. Vai vir novamente na linha prefeitura e vai informar os valores.
podem ver que ele já vai atualizando o valor planejado aqui, conforme for preenchido. Então, totalizando o valor planejado de 20 mil. A parte do planejamento se encerra aqui. Essas 3 últimas abas, nós iremos falar sobre elas depois, quando o projeto termo já estiver em fase de execução, correto? Porque elas são utilizadas quando estão em execução, não é utilizada nessa parte do planejamento. Então, preencheu essa da aba geral até a aba planejamento, que nós falamos agora, vocês vão avançar a parceria para o gestor responsável fazer análise, ver se as informações estão corretas de fato. Se sim, o gestor vai fazer a aprovação e vai colocar o termo em execução, que é a fase onde vai ser feita as prestações de contas mensalmente. Tá? Lembrando que a parte do planejamento ela é preenchida uma única vez e depois o termo ficará em execução até o fim, que é onde serão lançadas as prestações. Como faz para avançar fase? Vocês veem fases da parceria, vai clicar em avançar fase, sempre vai estar essa setinha laranja aqui, ó, em planejamento. Vocês vão clicar em avançar fase, sim, a setinha desceu para planejamento concluído. Se a setinha estiver aqui em planejamento concluído, o gestor não vai conseguir ver o termo de vocês. Muitas vezes acontece da organização falar, eu enviei o meu termo, o gestor não está conseguindo ver, o que eu faço? Faltou apenas avançar mais uma fase, tá? Por quê? Porque sempre precisa estar em análise pelo concedente. Então, vocês vão clicar avançar fase 2 vezes, até que a setinha laranja esteja aqui, em análise pelo concedente. Estando aqui, o gestor já consegue visualizar e fazer a análise para ver se as informações estão aqui. Projeto aprovado pelo concedente, ele vai avançar a fase da parceria que vai estar em execução. Projeto rejeitado, precisa fazer alguma correção dentro aqui da parte do planejamento. Ele vai voltar à fase da parceria para em planejamento novamente, para que essa correção seja feita. Lembrando que, quando vocês avançam a fase e está em análise pelo concedente, vocês não vão conseguir fazer nenhum tipo de alteração enquanto estiver nesse status. Só vão conseguir alterar se o gestor colocar em planejamento novamente. Então, posso fazer uma pergunta rapidinho? Sim. Antes que você passe para frente. Quando você falou ali na questão das despesas, quando há alguma diferença de centavos, a gente tem que ajustar, certo? Certo. Tá. Aonde eu volto para ajustar? Por exemplo, meu imposto de renda está 11.504,24, mas no custo total rateado nos meses está 11.504,21. Tem uma diferença de centavos. Onde eu volto para consertar isso? Tá. Você precisa identificar se a diferença, se o valor está incorreto aqui no cronograma físico, que ele seria nessa coluna, ou se ele está distribuído a maior ou a menor. A diferença que você encontrou, aonde que está dando a maior ou a menor? É aqui no custo total do item ou no custo rateado? No rateado, porque tem diferença de centavos mesmo, não bate. Quando a diferença está aqui no rateado, você vem aqui no item e você ajusta diretamente no item. Em algum mês, conforme aí o seu cronograma de desembolso, você vem e diminui ou aumenta esses centavos, a maior ou a menor. E aí ele já vai desaparecer em consistência. Tá, mas, por exemplo, é uma dízima, né? 2 centavos. Eu teria que distribuir em todos os meses, ou em um só? Aí você pode colocar o que for a melhor opção para a organização. Você pode colocar os 2 centavos distribuindo 1 centavo para o mês de janeiro, 1 centavo para o mês de fevereiro, ou pode colocar diretamente os 2 centavos em um por mês. Vai ficar diferente na distribuição dos meses, né? Okay. Isso mesmo. Ok, obrigada. Imagina. Pessoal, aqui a gente encerra a parte do planejamento.
Quem tiver dúvidas em relação à parte do planejamento, podem perguntar antes da gente avançar para a execução e a parte financeira. Alguém tem alguma dúvida em relação a essa parte do planejamento ou a gente pode Eu dar tenho. sequência? Pode perguntar. Está me ouvindo bem? Sim, estou sim. Tá. Teve uma tela que estava cadastrando lá o presidente da entidade, a autoridade máxima, e Certo? tinha lá início do mandato, e você disse que o início do mandato poderia ser o início do mandato da ata, mas também poderia cadastrar aí o início do mandato do plano, é isso? Isso mesmo. Para manter um padrão, sempre pode colocar o início do mandato aqui, o início da vigência do termo. Então, se ele está iniciando em janeiro, pode colocar sempre a data de vigência do início do termo. Perfeito. Mais uma dúvida. No caso dos objetivos específicos, tá? No plano inicial, eu tinha um objetivo específico de desenvolver uma tarefa em um determinado local. Certo? No aditamento, esse objetivo específico mudou, tá? Eu vou alterar o objetivo específico. Esse primeiro eu deixo aí e coloco o novo, ou eu altero esse mesmo? Nesse plano do seu aditamento, ele teve alteração no que já estava ou ele teve um novo objetivo específico? Ele teve alteração no que já estava. Então, você vai fazer essa alteração dentro do portal no que já estava. Se tivesse tido um novo objetivo específico, você lançaria um novo objetivo específico. Como ele alterou o objetivo que já estava, você vai atualizá-lo de acordo com o seu plano. Então, se ele só atualizou o objetivo específico que já estava, você só vai atualizá-lo. Não, perfeito. E a minha última dúvida. Tá? Plano de aplicação, tá? Certo. Vamos lá. No projeto original, eu tenho aquelas despesas que são recorrentes, né, mensalmente, Sim. e eu fiz um aditamento, eu vou ter um reajuste, tá? Então, eu pagava lá R$ 500 para alguém e vou passar a pagar 600. Estou dando um exemplo, ok? Certo. Lembra onde você cadastra aquele valor total? Lembro sim, suplementações. Porque o medo é na hora de fazer a divisão. Eu vou ter que ratear tudo de novo. Não, eu deixo. Não, é assim que funciona. Quando você tem um aditamento que teve alteração de valor em alguns, aumento de valor, no caso você fala, né? Ele aumentou, certo? Certo. Tá. Primeiro, ele é feito através das suplementações, que é o que a gente ainda vai tratar. Teve o aditamento, ele suplementou aquele item, porque a partir do mês 3, X funcionário passou a ganhar R$ 100 a mais, tá? Então, o que vai fazer? Vai suplementar o item da sua aquisição, o valor total que teve de aumento. Aí, a partir disso, na aba despesas, aqui no cronograma físico, que você vai fazer as alterações. Então, por exemplo, até fevereiro era R$ 700 para aquela funcionária, certo? A partir de março, ela foi para R$ 800 mensais. E é aqui que você vai fazer essa distribuição dos R$ 800, com a diferença do valor. Entendo. Mas aí eu tenho que voltar lá onde a gente cadastra os Não, valores. você não vai mexer no cronograma físico. Por quê? Porque quando tem aditamento, é através da suplementação que está sendo feita. O que é a suplementação? A gente suplementa o valor daquele item conforme o novo plano de trabalho. Vamos supor aluguel de espaço. Aumentou R$ 100 a parcela do aluguel de espaço a partir do mês de março. Só que você não pode simplesmente vir aqui em opções editar e alterar o valor aqui, aumentar R$ 400 a mais aqui no item. Não pode. Por quê? Porque ele fica sem registro de histórico, depois não tem como saber qual era o valor de origem e depois qual foi o valor de aditamento.
Então, hoje, quando tem aditamento, é feito através de suplementações. Vem aqui, nova suplementação, e suplementa o item. Então, por exemplo, aumentou R$400 aqui, a gente vem em suplementações e suplementa R$400 a mais nesse item. O que ele vai fazer? Ele vai adicionar os R$400 que aumentou aqui, ele vai alterar. Só que você vai ter um registro aqui registrado que suplementou, que teve esse aumento. Ah, perfeito, Certo? perfeito. Aí, após isso, que você vem na aba despesas, e aí você distribui o valor que aumentou no determinado mês. Não, entendi. Não, perfeito. Depois você vai falar sobre suplementação, né? Mas Isso, porque isso daqui ele já vai se enquadrar na parte da execução. Então, depois a gente vai voltar e falar sobre isso. perfeito, obrigado. Eu queria retomar uma pergunta que foi feita, porque eu acho que eu não consegui entender. Num objetivo específico, quando você tem duas metas, não duas atividades, duas metas, como que você faz para inserir? Seria, você tem metas e atividades ou tá metas no lugar das atividades? Não, a meta está amarrada ao objetivo, não está? A meta, sim. Quando você vem aqui em objetivo específico, tem aqui Então, meta a ser atingida. e daí aí você tem duas metas. Pode colocar aqui. Então, se você tem Na duas metas, você sequência? vai na sequência, isso. Tá, então tá bom, obrigada. Imagina. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu tenho uma pergunta para fazer. Claro. Ali na parte de despesa, onde a gente vai fazer o lançamento dos valores mensais, Certo. esses valores que nós vamos lançar, anteriormente, nós já teríamos que ter eles discriminados em uma planilha, né, para ter as informações corretas para poder lançar. E Com mesmo certeza. assim, pode acontecer de ter o erro aqui? Sim. Por Aí- conta das casas decimais. Tá, mas aí o que vai ser lançado aqui não tem que ser exatamente igual ao que está na planilha, no desembolso? Sim, Porque ele o que a tem que gente ser anexa no exatamente. plano é um print do que a gente fez na planilha. Então, teoricamente, não é para dar erro. Se eu colocar 1 centavo de diferença aqui e tiver diferente no desembolso do plano, Se tiver diferente, precisa fazer o ajuste aqui no custo total do item de aquisição. Aí precisa voltar a fase para planejamento, vir no cronograma físico. não, mas Opções. assim, ó, a minha pergunta é assim, ó, se eu fiz no Excel e já fiz uma prévia e não teve erro, aqui não pode dar erro, né? Pode ser que aconteça de dar erro, sim, tá? Então, Por mas conta aí o que dessas acontece? casas decimais. Tá, mas aí eu peguei aquilo lá, anexei no plano de trabalho, foi enviado para a prefeitura, foi aprovado. Na hora de lançar aqui, se dá esse erro nos decimais, eu tenho que atualizar tudo de novo? O seu caso é um pouquinho mais específico. Você pode me chamar no particular para a gente dar continuidade nele? Posso, claro que posso. Por favor. Como é seu nome? Carlos. Carlos, me chama no meu particular e aí a gente vai conversando, tudo bem? Obrigado. Imagina. Pessoal, mais alguma dúvida? Ali, Érica, ali na questão, né, voltando de novo, duas pessoas já perguntaram sobre os objetivos ali com duas metas, né? Quando você falou na sequência, dar um enter e escrever naquele mesmo campo, é isso? Isso, aqui mesmo. Perfeito, não. Porque quando você falou na sequência, então você vai lá na meta, escreve atender 80 e aí você escreve na outra linha. Isso mesmo. Perfeito. Bom, gente, eu vou dar uma pausa agora, antes da gente seguir para a execução, tá? E depois a gente retoma ali na parte da execução, tudo bem? Agora são 9h20, a gente retoma nosso treinamento às 9h45. Combinado, pessoal? Podem continuar em chamada, apenas colocar o microfone no mudo.